Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Ponto de Equilíbrio. Eu sou Israel Miranda e nós estamos começando hoje reflexões em torno do Natal. Essas reflexões serão todos os dias do mês de dezembro com duplo objetivo. Primeiro é de celebrarmos os meus inscritos e segundo é de falarmos um pouquinho a respeito do Natal. Mas o vídeo de hoje eu não vou trazer algumas informações assim extras sobre o Natal. Vou fazer apenas uma reflexão básica que é sobre Natal e Deus se fez gente. Natal é um período, é uma oportunidade que nós temos de relembrar verdades basilares do cristianismo. Todo cristão deveria aproveitar o Natal, esse período, e as igrejas inclusive, para aproveitar para reforçar, reafirmar algumas crenças basilares da fé cristã. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre uma delas, que é a verdade, a crença da encarnação do Filho de Deus. É Natal e Deus se fez gente. Sim, Natal nos comunica a respeito desta verdade, a respeito do Deus Criador, do Deus Supremo, do Deus que está acima de tudo e de todos, mas que se fez gente, que se encarnou. E quando nós lemos as narrativas da Escritura que falam a respeito do nascimento do Filho de Deus, nós encontramos em Mateus e também em Lucas algumas informações. Mateus e Lucas nos mostram que Maria, mãe de Jesus, estava desposada de seu noivo José, quando foi visitada pelo anjo que a comunicou que ela estava concebida, seria concebida, estaria grávida por meio da ação do Espírito Santo. E diz então a Escritura que ela conta a seu esposo e José não vai contar nada sobre ela, mas o anjo também aparece a José e então fala com ele que ele deveria cuidar dela porque ela estava concebida grávida do Espírito Santo de Deus. E diz a palavra que os tempos passaram e Cristo nasce numa manjedoura, nasce num lugar assim, sem cuidados médicos, sem conforto nenhum, e aquele que é o Deus Supremo, o Criador do Universo, está ali numa manjedoura. Deus se fez gente e decidiu se fazer gente numa dimensão, numa perspectiva bem humilhante, ao ponto de não ter um lugar próprio, adequado para nascer, ao ponto de vir de uma região empobrecida, que os homens, quando Cristo já está crescido, dizem que Filipe diz que ele conheceu o Messias e comunica ao seu amigo, o amigo pergunta: poderia vir alguma coisa boa de Nazaré, de tão pobre e até mesmo sem grande expressão que era a região em que Cristo acabou vivendo e crescendo? Mas esse é o Deus que servimos, é o Deus que decidiu se encarnar, decidiu habitar entre nós. E quem nos faz uma declaração contundente sobre isso é o Evangelho de João. João capítulo 1. João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E João diz mais que esse Verbo, na verdade, por meio dele, foi ele quem criou todas as coisas, por meio dele foram criadas todas as coisas, e que sem ele, nada do que se fez seria feito. Depois que João afirma claramente que o Verbo era Deus, no versículo 14 do capítulo 1, João reafirma, ou então João afirma, que esse Verbo que era Deus se fez carne, se fez gente e habitou entre nós. E a palavra habitar ali do grego é tabernaculou-se. É muito provavelmente uma referência ou um paralelo ao tabernáculo no Antigo Testamento, no Êxodo, em Números, Levítico, Deuteronômio, em que no meio do povo de Deus estava o tabernáculo
que simbolizava ali que Deus estava ali com o seu povo. E quando o tabernáculo tinha que se movimentar, o povo também se movimentava. Portanto, no tabernáculo, Deus tabernaculava aí no meio do povo, Deus estava no meio do seu povo. E quando Cristo se encarna, Ele tabernacula entre nós, digamos, não é algo mais simbólico como um tabernáculo que estava lá no Êxodo. Agora o próprio Deus tabernacula, o próprio Deus mora, habita no nosso meio. É por isso que o anjo diz a Maria que Ele será chamado de Emanuel, que é Deus no meio de nós. Essa é a ideia de João 1,14, que o verbo tabernaculou-se, que o verbo habitou, que o verbo decidiu morar entre nós. Natal nos fala disso. Natal é sobre a verdade de que Deus habitou entre nós, Deus se encarnou, Deus se fez gente como nós, Deus decidiu passar pela experiência da humanidade, Deus decidiu se tornar como um de nós. Como um de nós, não nas questões apenas que diríamos de beleza humana, até mesmo nas questões de limitações, como um de nós que agora, por exemplo, fica cansado, como um de nós que agora chora, como um de nós que fica com fome, como um de nós que tem sentimentos, como um de nós que tem pé para andar, tem mão para apalpar, como um de nós que vem de uma mãe que foi gerado, como um de nós até mesmo que acaba morrendo, como um de nós que precisa se relacionar com outros indivíduos, como um de nós. Deus agora é como um de nós. Não é como diziam os doidos docetistas, ou também como tentou ensinar Apolinário, né? A ideia de que Cristo, enquanto homem que era, não tinha o intelecto humano, não tinha as limitações humanas. É equívoco, ele tinha sim o intelecto humano, ele tinha sim os desafios humanos, e ele mas não mesmo, não é alguém, por exemplo, que nasceu homem e depois se tornou Deus. Ele, quando nasce, era tanto Deus quanto homem. Mas aí, talvez venham algumas implicações, algumas perguntas possíveis. Puxa, e daí Jesus se fez homem? E quais são as implicações de termos Deus como alguém que agora é homem, que agora é gente como nós? Pelo fato de Cristo, de Deus se encarnar, se fazer gente, nós então percebemos primeiro que temos um Deus que nos compreende como talvez nunca nos compreendeu antes. Em que sentido, Israel? Está dizendo então que Deus não nos compreendia antes como nos compreende quando se encarna? Sim. Por quê? Porque quando Ele se encarna, Ele agora passa a experimentar e a viver a nossa realidade. Antes disso, Ele nos conhecia como nunca, como ninguém, com profundidade, porque Ele é Deus e onisciente. Mas agora que Ele se encarna, Ele nos conhece pela experiência de ser gente, nos conhece pela experiência também de ser humano, nos conhece pela experiência de ser alguém encarnado, de carne e osso, de ser alguém que também passa por tentação, de ser alguém que também sente aquilo que sentimos. Antes disso, Deus não era passível, por exemplo, das emoções que às vezes nós temos. Antes disso, Deus, Ele não dependia, ou então não era afetado, digamos assim. Mas na encarnação, Deus é afetado. Na encarnação, Deus tem sentimentos. Na encarnação, Deus
se envolve emocionalmente. Deus tem emoções. Portanto, Deus nos compreende na dimensão de gente que Ele é agora. Deus decidiu se identificar com a nossa realidade. Deus decidiu experimentar, de certa forma, as nossas mazelas, fragilidades e desafios. E quando eu falo de fragilidades e desafios, não falo dele pecar. Falo, por exemplo, dele ter sono. Falo, por exemplo, dele agora ter sede. Falo dele agora estar com fome. Falo dele precisar dormir. Falo dele precisar de um transporte que o leva de um lugar para o outro. E também poderia dizer, falo dele agora também ser tentado. Deus nunca foi tentado. Deus não poderia jamais tropeçar, mas na encarnação Deus é tentado e poderia tropeçar. Deus é tentado, e se Ele não responde adequadamente às tentações, Ele poderia cair e falhar. Portanto, Deus nos compreende como nunca, porque Ele sabe e compreende perfeitamente, como alguém que experimenta de forma empírica aquilo que nós estamos passando e vivendo. Outra implicação da encarnação de Deus fazendo gente é que Deus se fez gente para possibilitar o que? A salvação dos homens. Sim, porque o ser humano é alguém que é pecador. E quando o homem foi criado por Deus, Deus o criou perfeito. Mas o homem pecou, o homem falhou, o homem se tornou pecador. E Deus então decidiu, ao invés de destruir a sua criatura, Deus decidiu redimi-la. Deus decidiu restaurá-la, Deus decidiu salvá-la, e Deus salva a sua criatura como? Por meio da encarnação. Deus se fez gente para possibilitar o que é? Para possibilitar que a sua criatura, os homens, fossem salvos. Portanto, a encarnação do verbo Natal nos fala a respeito daquilo de porque Deus se fez gente. Deus se fez gente para possibilitar a nossa salvação. Terceira verdade, Deus se fez gente para quê? Para também fortalecer aqueles que são salvos, né? Os salvos que têm fraquezas, limitações e dificuldades. E com a encarnação do Filho de Deus, nós temos alguém que agora se torna aquele que nele nós somos fortalecidos. É por isso que Paulo diz aos Romanos capítulo 8, dos versos 36 em diante, que o que vai nos separar do amor de Cristo? A morte, a nudez, a vida, o porvir, as tempestades, as perseguições. Ele responde: nada. Sobre todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. É como se Paulo estivesse dizendo que todas estas coisas são inimigos já vencidos por Cristo Jesus. E nós, estando em Cristo, nós já vencemos também esses itens, esses elementos que podem se levantar ali ao longo da caminhada. Portanto, Deus se fez gente para quê? Para nos fortalecer e nos dar vitória diante dos inimigos que podem surgir. Nele encarnado, nós somos mais do que vencedores. E quarto, Deus se fez gente também para ser esse modelo para nós. Em Cristo homem, nós temos um modelo de como nós devemos viver, de como nós devemos caminhar. O mundo vive a escassez de referência, o mundo vive em escassez de modelo. Você olha para alguns pastores, são péssimos modelos, alguns são, por exemplo, materialistas, outros são triunfalistas, outros são egoístas, uns são até mesmo ladrões. Você olha para alguns padres que também
se tornaram pedófilos, outros longe disso. Você olha para os políticos corruptos, pais que abandonaram os filhos, mães que não cuidam da sua família, homens jovens desviados. O mundo vive na corrupção. E em Cristo encarnado, em Deus encarnado, nós temos um modelo, nós temos alguém para olhar, para imitar e seguir seus passos. Por quê? Porque Deus se fez gente para nos ensinar a ser gente. Deus se fez gente para que a gente pudesse nele ter um modelo de como devemos viver, de como devemos pensar, de como devemos lidar com as coisas, de como devemos tratar as coisas da vida. Deus se fez gente para nos deixar um modelo de como nós devemos viver. E quinto, Deus se fez gente. Por quê? Porque Ele decidiu se identificar com o ser humano. E isso é tão interessante que, mesmo depois da ressurreição, e Ele estando no céu, qual é a sua identificação? É a identificação de homem. Ele está lá, com o corpo ressurreto, Ele está lá. Em Cristo, então, nós podemos dizer que no Deus encarnado, nós temos um Deus que se identifica com a sua criatura. O Criador identifica com a sua criatura. Portanto, quando pensamos em Cristo, na eternidade, no céu, nós temos o Deus homem, que é semelhante a gente, pelo menos aqui nesse corpo, mas o dele é ressuscitado, que ele está à destra do Pai. E agora, à destra do Pai, ele então se identifica com a gente e intercede por nós e tem compaixão de nós e está lá intercedendo por nós, porque ele se identificou conosco, se identificou comigo, com você. Deus, ao se fazer gente, Ele decidiu se identificar com os homens para todo sempre. E temos ali então o Deus Filho, um Deus que parece conosco, um Deus que se identifica com a nossa realidade. E que, sexto, para terminar, Deus se fez gente para nos apresentar a esperança. Que esperança? A esperança de ressurreição. Por quê? Porque quando o homem peca, o homem é condenado, vai receber a condenação do pecado, a morte. E o Deus encarnado, Ele morre na cruz do Calvário, mas Ele ressuscita ao terceiro dia. Portanto, no Deus encarnado, no Deus que se fez gente, no Deus que se identifica conosco, nós temos a esperança de quê? De que assim como Ele, que é gente como nós, morreu e ressuscitou, assim nós também, que somos gente como Ele, nele podemos morrer e também ressuscitaremos. É por isso que nele encarnado, no Deus que se fez gente, podemos crer no amanhã, porque assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. É Natal. Deus se fez gente. Deus se encarnou. A encarnação do Verbo fala para nós a respeito da esperança da ressurreição. Deus, homem, ressuscitou. E os homens, neste Deus, também poderão ressuscitar. Deus abençoe e um abraço.